Boa noite, amada igreja. Novamente, graça e paz a todos. Convido aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Efésios. Nós daremos prosseguimento à nossa exposição na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós leremos, irmãos, do verso 6 até o verso 14. Verso 6 a 14. Porém, o texto que está à nossa exposição dessa noite é o verso apenas os versos 13 e 14. Efésios, capítulo 1, verso 6 até o verso 14. Eu farei a leitura. Convido a todos que acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Pai, abençoa-nos. Tenha misericórdia de nós nessa noite. Abra os nossos corações, Senhor. Quebra os nossos corações. Transforma, Senhor, a nossa mentalidade, para que nós, como igreja, nós como servos do Senhor, possamos declarar que tudo o que fazemos é para o louvor da glória de sua graça. Possamos te adorar neste momento, ouvindo a tua palavra, glorificando a ti, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. No nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, nós temos visto e vimos nas nossas exposições anteriores, a carta aos Efésios é uma carta que se trata acerca da igreja, o propósito de Deus para a igreja, as implicações do que é a igreja. E Paulo introduz essa carta em um louvor à Trindade. Ele louva ao Deus Pai pela eleição, pela predestinação. Ele louva ao Deus Filho pela redenção, pela remissão. E agora, nos versos dessa noite, verso 13 e 14, nós veremos o louvor que Paulo escreve ao Deus Espírito, ao Santo Espírito da promessa. E eu quero fazer algumas observações acerca do Espírito Santo, acerca da doutrina do Espírito Santo. É uma doutrina pouco falada nas igrejas mais tradicionais. É difícil nós ouvirmos falar acerca do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo não é muito adorada nos cultos. Nós vemos mais a adoração ao Deus Pai, ao Deus Filho, mas o Espírito Santo é pouco adorado nos cultos, é pouco enfatizado.
Porém, nós acabamos perdendo muito com isso. Porque sem a pessoa do Espírito Santo, se o Espírito Santo não tivesse o seu ministério ativo no mundo, nenhum de nós teria se convertido. Se Cristo tivesse morrido na cruz, derramado o seu sangue, substituído o ser humano, mas o Espírito Santo não tivesse vindo à terra, nós não seríamos salvos. Não seríamos convertidos. Sabe por quê? Porque quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. O Deus Espírito é aquele que aplica a obra da salvação na vida do crente. Deus Pai planeja, Ele nos escolhe, o Deus Filho executa a obra e o Deus Espírito vem e aplica essa obra nos corações. Veja o que Jesus disse acerca do Espírito Santo. João 16, versos 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o Espírito é o que nos convence a crermos no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Está vendo o tanto que a doutrina do Espírito Santo é importante? O tanto que a pessoa do Espírito Santo é importante para a vida da igreja? Para a vida de cada cristão? O Espírito Santo, Deus Espírito, ele possui na vida do crente, na vida dos cristãos, na vida da igreja, vários ministérios. E sabe qual é o problema? O problema é que estes ministérios do Espírito Santo foram extremamente deturpados pelo meio pentecostal. Nós perdemos muito com isso. As pessoas, o meio pentecostal deturpou a doutrina do Espírito Santo. Hoje nós ouvimos falar em batismo em línguas. Quem nunca ouviu falar na unção do Espírito, a unção do riso? O batismo no Espírito Santo foi deturpado, porque o ser batizado no Espírito hoje é falar em línguas, no meio pentecostal. Isso acabou criando uma resistência das igrejas mais tradicionais em relação a essa linguagem, a essas doutrinas. Sendo que muitas vezes nós deixamos de falar da pessoa do Espírito, deixamos de adorar a pessoa do Espírito, deixamos de enfatizar os ministérios do Espírito Santo na vida de cada cristão, na nossa vida individual. A palavra de Deus nos dá vários ensinamentos acerca do ministério do Espírito. E eu quero aqui enfatizar apenas alguns ministérios que o Espírito Santo ele cumpre na vida do cristão. O primeiro é que ele confirma o triunfo de Cristo. O Espírito Santo garante a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Jesus mesmo declarou, quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha o que diz o verso 14 de João 16. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo glorifica a pessoa do Filho. O Espírito Santo confirma a vitória do Deus Filho na cruz. Primeiro ministério. Ele divulga o triunfo de Cristo. A vitória sobre a morte. A vitória sobre o reino das trevas. Mas o Espírito Santo, ele também batiza os crentes. E é muito diferente do batismo do Espírito que se é pregado no meio pentecostal. Veja o que diz João Batista. Ele diz o seguinte, João 1,33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vireis descer o Espírito
e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O Espírito Santo realmente batiza o crente. Na verdade, ele batiza o ímpio para que se torne crente. Mas o batismo não é falar em línguas. O batismo no Espírito Santo é o momento em que o Espírito vem e nos salva. Esse é o batismo no Espírito Santo, segundo as Escrituras. Mais 2 ministérios do Espírito Santo, antes de nós entrarmos no texto. Ele capacita-nos, capacita o cristão a viver uma vida de santidade. Gálatas 5,16, sabe o que Paulo diz? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não cumprireis a vontade da carne. Você quer viver uma vida de santidade? Quer viver uma vida longe do pecado? Ande no Espírito. E andar no Espírito não é rodar por aí, ter visões. Não. Isso não é andar no Espírito. Essa doutrina foi deturpada. Encha-se do Espírito. Mediante a palavra, mediante a oração. Se você quer viver uma vida de santidade. E o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santidade. Mais um ministério. E o último, ele nos consola. O Espírito Santo tem o papel de nos consolar. Tanto que ele é conhecido como o Consolador. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Meus irmãos, o Espírito Santo é aquele que está conosco. É aquele que nos consola. Você sente tristeza por causa do pecado? Você sente tristeza por causa deste mundo mau? O Espírito Santo há de te consolar. Está vendo como é muito diferente os ministérios do Espírito do que é falado por aí? Nós não precisamos ter resistência contra a doutrina do Espírito. Não precisamos ter medo de adorar o Espírito Santo. Não precisamos ter medo de orar ao Espírito Santo, para que ele venha e encha as nossas vidas. É importante e necessário que cada cristão faça isso. Olhando para o nosso texto, então, Paulo encerra este louvor à Trindade, mencionando os ministérios, 2 ministérios do Espírito Santo. Além desses que eu falei, 2 ministérios do Espírito Santo na vida do homem, na vida do cristão, na vida daquela pessoa que entende que precisa ser salva pelo Evangelho de Cristo. E ele destaca então o Espírito Santo como sendo o aplicador da obra. Ele é aquele que vem e aplica a salvação aos nossos corações. Ele concede aos remidos a salvação que Cristo conquistou na cruz. Os 2 ministérios, portanto, que Paulo destaca nos versos 13 e 14 são o selo e a garantia. Ele é o nosso selo e ele é o nosso penhor, é a nossa garantia. Esses 2 pontos apenas que nós iremos ver nessa noite. Esses 2 ministérios do Espírito Santo. No verso 13, portanto, ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja que antes de nós sermos selados, antes daquele homem que estava imundo, perdido, no lamaçal de pecados, ímpio, longe de Deus, afastado de Deus, alheio da vida de Deus, antes que esse seja selado pelo Espírito, 2 coisas precisam acontecer. Primeira, ele precisa ouvir o Evangelho. Veja, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. E este ouvinte do Evangelho precisa crer neste Evangelho, tendo nele também crido. Então, depois de ouvir e depois de crer, é que nós somos selados. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pelo quê? Pela palavra de Deus. Para nós crermos, para nós sermos selados, temos que crer. Para crermos, temos que ouvir. Veja que se enquadra, se encaixa o ensino geral das Escrituras acerca da doutrina da salvação. Não há salvação, meus irmãos, sem ouvir o Evangelho. Não há salvação sem ouvir o Evangelho.
É verdade que Deus se revela pela criação? Sim. Os céus proclamam a glória de Deus. Mas essa revelação geral não é suficiente para salvar o homem. O que salva o homem é a mensagem do Evangelho. Porque muitos ouvem o Evangelho e não são salvos. Nós podemos pregar em uma praça para 100 pessoas ouvirem. Muitos não serão salvos. Para que essas pessoas venham então a crer neste Evangelho, é necessária uma ação de quem? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Sem o Espírito, ninguém é convencido de que necessita da palavra do Evangelho. Todos aqueles que ouvirem e crerem serão salvos e selados pelo Espírito. Entendido isso, nós iremos então entrar neste ministério importante do Espírito Santo. Depois que ouvistes a palavra do Evangelho, Cristo, ele encarnou, Cristo sofreu, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está junto ao Pai. Entendido essa mensagem, crido nessa mensagem, nós somos selados pelo Espírito Santo. A partir do momento em que cremos em Cristo como único e suficiente Salvador, nós somos batizados e selados. Ou seja, o plano da redenção, o plano da salvação, ele é aplicado a nós. E isso acontece ao mesmo tempo. Acontece ao mesmo tempo. Tanto o batismo no Espírito como o selo do Espírito acontece ao mesmo tempo. Há muitos teólogos, inclusive o Dr. Martin Lloyd Jones, que acredita que o selo do Espírito seria como se fosse uma segunda bênção. Inclusive no meio pentecostal é crido assim. Primeiro a pessoa se converte, é salva, essa é a chamada primeira bênção. E a segunda bênção é o selo do Espírito, o batismo no Espírito, que eles seriam falar em línguas. Mas o texto que nós lemos aqui não diz que nós precisamos depois falar alguma outra língua para sermos selados e batizados no Espírito. Ele diz, depois que ouviste a palavra e tendo crido, fostes selados. Ou seja, a salvação, o batismo, o selo do Espírito é um pacote completo. É um pacote completo. Se você aceitar hoje a Cristo como o único e suficiente Salvador, você já será selado pelo Espírito Santo. Você já será batizado pelo Espírito Santo. Esse é o batismo que salva. O batismo do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, o que vem a ser este selo? O que vem a ser o selo do Espírito? Está falando em selo, selo, selo aqui, não explica. O que vem a ser? Nós precisamos recapitular, recordar uma linguagem que era usada lá na época de Paulo e o que provavelmente ele tinha em mente quando escreveu essa carta. Então, selo pode ter 3 interpretações e elas estão ligadas umas às outras. Em primeiro lugar, o selo diz respeito a um selo de propriedade. O proprietário deixa o seu selo naquilo que é dele. Ou do remetente, como se fosse uma carta, né? A gente vai enviar uma carta, hoje não envia mais. Mas há umas décadas atrás, enviava-se cartas e colocava-se o quê? Selo. Aquilo significa que tinha um remetente ou diz respeito ao proprietário. Sendo assim, o selo, então, significa que ali, que aquela carta, que aquele objeto é legítimo, ele é de alguém. Ele é garantido por alguém. É legítimo. Se não tiver selo, não é legítimo. Mas se tiver, selo de qualidade, é legítimo. Então, em primeiro lugar, selo pode significar isso. Em segundo lugar, o selo também significa que o objeto foi transportado em segurança. Ele chegou ao seu destino como devia chegar. Se hoje nós recebemos uma mercadoria da internet, nós vamos lá, compramos uma mercadoria. Se for um equipamento eletrônico, ele terá uma garantia, certo? Mas em alguns equipamentos eletrônicos tem um selo. Se você abrir, perde o selo. Mas aí chega então a mercadoria para a gente vai olhar o equipamento lá, está sem o selo. O que significa? Que ele foi
fraudado durante o transporte. Então o selo garante que está tudo certo com aquela mercadoria, com aquele objeto. Chegou ao seu destino, ok, da maneira como deveria chegar. Naquela época, essa linguagem, esse termo selo, era usado para essas questões. Mas em terceiro lugar, no Novo Testamento, alguns grupos religiosos tinham o costume de fazer tatuagens. Ou seja, marcar selos em sua própria pele, demonstrando que eram pertencentes a tal grupo religioso. Eu sou adorador de tal Deus, então eu vou selar a minha pele. Eu vou fazer uma tatuagem mostrando que eu pertenço ao grupo de adoradores do Deus tal. Os judeus consideravam, tomando aqui esse exemplo, né, do Novo Testamento, os judeus consideravam a circuncisão como um selo de que eles eram adoradores do Deus vivo e verdadeiro. Paulo fala isso em Romanos 4:11. A circuncisão para eles era o selo da justiça da fé. Tendo em mente, então, estes 3 exemplos de selo que estão ligados uns aos outros, a aplicação do selo do Espírito Santo nos crentes indica primeiramente que eles possuem um proprietário. Quem é o proprietário dos crentes? Deus. Não há outro senão o Senhor Deus. A partir do momento que o crente, que a pessoa é selada pelo Espírito Santo, significa que aquela pessoa, dado aquele momento, se torna propriedade do Deus vivo e verdadeiro. É da posse de Deus. Isso significa, meus irmãos, que nós somos invioláveis. Uma vez que nós temos o selo de Deus, nós somos invioláveis. Sabe o que isso quer dizer? Satanás não tem poder para romper o selo do Espírito Santo de nenhum crente. O que a palavra de Deus diz? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós somos invioláveis. Satanás não tem poder sobre você. Ele não tem a sua posse, o seu título de posse. Você é de Deus, se você foi selado pelo Espírito Santo. Nós não precisamos temer as forças das trevas. Nós não precisamos temer o avanço do inimigo. Ele não pode nos tocar sem a permissão de Deus. O que ele fez quando quis tocar na vida de Jó? Ele foi pedir permissão. Mas Deus não deixou ele tirar a vida de Jó, tocar na vida. Pode tocar em tudo ao redor, mas na vida de Jó, não. Só um exemplo. Naquela época não havia esse ministério do Espírito. Mas aplicando para nós, ele não pode tocar em nossas vidas. Nós somos selados pelo Espírito. Nós somos propriedade de Deus. Mas o segundo exemplo de selo que nós tivemos é que significa que o objeto foi transportado e chegou ao destino em segurança. O selo do Espírito é uma demonstração de que nós chegaremos ao nosso destino. Sabe qual é o nosso destino, meus irmãos? A eternidade. O selo do Espírito é a garantia, a segurança de que nós chegaremos ao nosso destino. Sabe aquela ideia de que o crente pode perder a salvação? Não, não existe. Porque uma vez selado verdadeiramente pelo Espírito Santo, você chegará ao destino, à eternidade, a estar com Cristo eternamente. Esse ministério do Espírito Santo nos garante que nós chegaremos junto ao nosso Deus. Mas em terceiro lugar, tomando aquela terceira aplicação de que o selo demonstrava que fazíamos parte do grupo religioso, de que as pessoas faziam parte de grupos religiosos, tomando essa aplicação, o selo do Espírito também demonstra que nós fazemos parte dos eleitos de Deus. Demonstra que nós fazemos parte do grupo de pessoas escolhidas por Deus para serem redimidas. Nós não falamos que a primeira bênção, lá no começo, 2 domingos atrás, foi a eleição? Pois é, o selo agora demonstra. Aquele que foi selado significa que ele faz parte da eleição.
que ele é um eleito de Deus. Ao contrário do que muitos pensam, a marca de um verdadeiro cristão não é andar com a Bíblia debaixo do braço. A marca de um verdadeiro cristão não é usar saia, sair engravatado. Isso não é marca de verdadeiro cristão. Ainda que decência, carregar a palavra de Deus faça parte, mas isso não é marca do verdadeiro cristão. A marca do verdadeiro cristão é o selo do Espírito. Não adianta andar por aí com a Bíblia debaixo do braço, de terno, de gravata, e não ser selado pelo Espírito. Sabe o que vai acontecer? No final, a porta do céu vai fechar na cara dele. Vai direto para o inferno. A marca de que nós somos eleitos, verdadeiramente, de que somos salvos, de que estaremos com Deus eternamente, é o selo do Espírito. O instrumento, então, usado pelo Espírito Santo para a aplicação dessa bênção, deste selar na vida de cada pessoa, é o Evangelho de Cristo. Depois de ouvir a palavra do Evangelho, tendo nele crido, fostes selados. O Espírito Santo usa o Evangelho de Cristo, para nos convencer e então nos selar. Mas é interessante que o texto nos diz que fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Por que Santo Espírito da promessa? Por que não usa aqui Espírito Santo ou Deus Espírito? Por que promessa? Aqui Paulo está buscando um conceito lá do Antigo Testamento. Sabe o que ele quer demonstrar? Que o Espírito o Espírito que desceria, que foi profetizado lá no Antigo Testamento para os judeus, é o mesmo Espírito que nos sela. Ele foi prometido por Deus lá no Antigo Testamento e essa promessa foi cumprida, foi concretizada no Novo Testamento, depois que o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus. Em Joel, Deus profetiza que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. Ezequiel também, 36, 26. Ezequiel 37, 1 a 14. E o texto de Joel é 2, 28. Ou seja, havia uma promessa de que o Espírito viria e selaria aqueles que são do Senhor. Selaria aqueles que são do Senhor. Em segundo lugar, a segunda bênção que a igreja tem na pessoa do Espírito Santo é a garantia. Veja, verso 14 do capítulo 1. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo também é aquele que nos garante, nos assegura que a promessa de Cristo de vir buscar a sua noiva será concretizada. Você tem dúvida de que Cristo virá? Nenhum crente deveria ter. Sabe por quê? Porque todo cristão tem o Espírito de Deus. Cristão verdadeiro. Todo salvo tem o Espírito de Deus. E a palavra usada para demonstrar essa garantia que o Espírito Santo nos concede é penhor. Essa palavra foi herdada dos mercantes fenícios. E significa, no grego, significa um pagamento parcial, mas esse pagamento parcial garante que vai haver um pagamento total no futuro. Mas essa palavra também, no grego moderno, é usada para se referir à aliança de noivado, ao compromisso. Olha que interessante. Nós somos o que de Cristo? Nós somos a noiva de Cristo. Quando o Espírito é o penhor, a garantia da igreja, significa que Cristo tem um compromisso com essa igreja. E nós estamos assegurados de que Ele irá cumprir este compromisso. E o compromisso é o resgate da sua propriedade. Essa palavra resgate é a mesma
usada lá no verso 7, no qual temos a redenção. É essa palavra aí, redenção. Redenção, resgate. Ela foi traduzida só com duas palavras diferentes no português. Mas no original é a mesma palavra. O Espírito Santo é a garantia da nossa redenção. Resgate quer dizer libertação. Libertação daqueles que estão aprisionados, dos cativos. E aqui eu quero fazer uma observação. No verso 7, diz que nós já temos o resgate, a redenção no Filho. Mas aqui no verso 14 está dizendo que o Espírito é a garantia do resgate. Então como assim? Nós temos, mas não temos? Aqui nós precisamos fazer uma observação. Cristo já nos resgatou, já nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre a vida do cristão verdadeiro. Se algum de nós aqui é aprisionado pelo pecado, reveja seus conceitos. Porque Cristo já nos libertou do poder do pecado. Mas Ele não nos libertou de forma completa. Porque no futuro, o Espírito Santo está nos garantindo que Ele nos libertará da presença do pecado e deste mundo maligno. Ou seja, nós não somos escravos do pecado, mas estamos inseridos em um mundo que é pecaminoso. À nossa volta está o pecado. Nós ainda pecamos. Então o que o texto está dizendo é que no futuro, a garantia que o Espírito Santo está nos dando é que Cristo virá e nos levará, nos glorificará, nós nunca mais pecaremos. Nós não estaremos mais em um mundo de corrupção, de pecado, de maldade. Essa é a garantia que o Espírito Santo concede a cada cristão. É uma promessa futura. É uma promessa futura. Veja quão importante é a pessoa do Espírito para a vida do cristão. E mais uma vez, essa obra termina com o fim proveitoso, com o alvo de toda a obra da redenção. Esse alvo é, final do verso 14, em louvor da sua glória. Deus não planejou a obra da redenção, não executou, não aplicou simplesmente para salvar pecadores. Deus planejou, executou e aplicou para a sua própria glória. Toda a Escritura, do começo ao fim, redunda na mensagem da glória de Deus. No final, Deus deve ser glorificado. No princípio, Deus deve ser glorificado. Em todo o tempo, Deus deve ser glorificado. Tudo redunda para a glória de Deus. A obra da redenção nunca teve o homem como seu centro, mas a glória de Deus. Nós cremos em um sistema de interpretação das Escrituras que todas as coisas redundam para a glória de Deus. Por que a igreja não vai viver para a glória de Deus? Por que eu e você não viveremos para a glória de Deus, se o próprio plano de Deus é para a sua própria glória? No Espírito Santo, nós somos selados e temos a garantia da redenção que virá futuramente. Olhando para esse texto, ditas as verdades que o texto que exalta nessa noite, eu quero tirar três aplicações para as nossas vidas. A primeira é, talvez alguns de nós não sintamos a alegria da salvação. Talvez algum de nós aqui possamos estar em dúvida se possuímos o selo genuíno, verdadeiro do Espírito Santo. Talvez algum de nós, em dado momento da nossa vida, não tenhamos tomado uma decisão sincera
e concreta um compromisso com a pessoa de Cristo. Saiba que o tempo é hoje. Se você quer ser um crente genuíno, selado pelo Espírito, se você quer chegar aos céus, para que Deus olhe o seu selo e o permita estar junto dele eternamente, faça a sua decisão com Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Só o Espírito Santo pode garantir a nossa salvação. Obra nenhuma de homens, batismo em águas nenhum, pode garantir a nossa salvação. Somente o selo do Espírito Santo é o que garante a nossa salvação. Em segundo lugar, se você algum dia já tomou essa decisão sincera, concreta, de entregar a sua vida a Cristo, não tenha dúvida da sua salvação. Se você é um crente verdadeiramente selado pelo Espírito Santo, não tenha dúvida. Sabe o que acontece? Em certos momentos, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, Satanás ele lança dardos nas nossas mentes para que nós tenhamos dúvidas da nossa salvação. Eu tive dúvidas ferrenhas acerca da minha salvação pouco tempo antes de ir para o seminário. Mas a palavra de Deus enche os nossos corações e reafirma essas verdades. De que uma vez selado pelo Espírito Santo, este selo não pode ser violado. Este selo não pode ser rompido. E a terceira aplicação que eu queria tirar do texto nessa noite. Se você está sofrendo pelo pecado que te assedia, se você não consegue vencer o pecado na sua vida, se você luta constantemente contra o pecado, se você não aguenta mais tanta maldade nesse mundo, se você olha para os jornais, olha para os seus familiares, olha para as suas redes sociais e não vê mais alegria, não vê esperança, o que esse texto fala para nós essa noite, fala aos nossos corações é: não perca a esperança. Nós temos dentro de nós a esperança viva de que todas essas coisas irão se findar, de que tudo irá terminar. O mal é passageiro, o pecado é passageiro. Nós temos total capacidade de vencer o pecado. Nós temos total capacidade de viver enxergando uma perspectiva de esperança futura por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. Cristão, crente verdadeiro, não perca a sua esperança. Não deixe com que o mundo, o pecado e Satanás tire a sua alegria de viver para a glória de Cristo. Curve sua fronte. Vamos orar. Pai amado, obrigado por essa mensagem que veio de encontro aos nossos corações. Obrigado pelo teu grande e excelso amor, enviando Cristo a morrer por nós, pelos nossos pecados. Ó Cristo, obrigado, porque o Senhor nos proveu Consolador. E nós te adoramos, ó Deus Espírito. Nós te adoramos, Consolador, pelo papel tão importante que o Senhor executa em nossas vidas. Receba a nossa adoração. Receba a glória de crentes selados por Ti e que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aplique essas verdades aos nossos corações. Complete essa palavra, Senhor, aos nossos corações, para que nós vivamos em louvor da glória de Sua graça. Assim nós oramos em nome de Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Amém.